Continuamos com o programa Eclésia Especial da Sexta-feira Santa, esse programa na qual estamos lembrando a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo hoje. A igreja lembra, a liturgia relembra e vivencia a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, um dia especial no calendário litúrgico, o único dia do ano que nós não temos missa. Estamos no meio do tríduo pascal. Começou na quinta-feira santa, a gente continua hoje e vai se encerrar no sábado com a grande vigília à noite. No bloco anterior a gente já estava falando sobre a história, como foi as últimas horas de Jesus, não é isso, Padre Guido? E o senhor citou alguns personagens, só para a gente se localizar e a gente comentar sobre a real responsabilidade de Pôncio Pilatos. Alguns programas anteriores aqui no programa Eclésia nós falamos sobre o credo católico, e esse nome Pôncio Pilatos ficou para a história, de como alguém que influenciou diretamente, será que teve culpa 100% ou não? O Padre Guido vai discutir aqui com a gente na sequência sobre a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de lembrar de Pôncio Pilatos, da figura de Pôncio Pilatos, outros personagens que passam por esse momento. Vamos lá, Padre Guido. Sim. Primeiro de tudo, o que o senhor quer falar de... Olha, Jesus, como dizia no outro bloco, foi levado para cá e para lá para ser visto e julgado, ou criticado, ou censurado. Temos os nomes de algumas pessoas, Se fala naturalmente de Pilatos, mas se fala também de Herodes, se fala de Caifás, se fala de Anás. Eram pessoas de grande destaque na vida pública e também do povo hebraico, Certo. Nós sabemos que, por exemplo, que Caifás e Anás eram sumos sacerdotes. Certo. E Anás era o sogro de Caifás. Anás, então, era mais velho, era sogro de Caifás e tinha certamente grande influência na comunidade religiosa daquele local. Exato. E fizeram questão de receber esta visita meio forçada de Jesus. Naturalmente, o que tinha chegado aos ouvidos destas pessoas era um Jesus diferente, era um Jesus, digamos assim, milagreiro. E quem sabe haviam até convidado estas pessoas, amigos, para ver, quem sabe, Jesus fazer um milagre, fazer uma mágica. Jesus respondeu com o seu silêncio. E este silêncio deixou todo mundo muito perturbado. A um certo ponto, Caifás, sabemos o que ele fez. Mandou colocar um manto vermelho. Está escrito este pormenor no Evangelho de São João, que hoje, Sexta-feira Santa, está sendo lido em todas as igrejas do mundo. Por que um manto vermelho? Veja só onde é que nós chegamos, gente. Quando uma pessoa não raciocinava direito, era considerada louca, devia usar uma traje vermelha, um manto vermelho, para ser logo identificado pelo povo. Jesus sofreu também esta humilhação, para que fosse considerado como louco pelo povo. Nós sabemos, a certo ponto, Caifás e Anás o mandaram para se encontrar com Herodes, que era o rei. A autoridade máxima ali era Herodes. Herodes estava louco para ver Jesus. Ele também, ganancioso e soberbo, queria ver Jesus fazer algumas mágicas. Mas Jesus não respondeu nenhuma pergunta. E aí Herodes o enviou para Pilatos. Pilatos é outra pessoa que merece, infelizmente, um tristíssimo destaque na história. Você falou muito bem que Pôncio Pilatos sujou o nome, está até o nome dele na nossa profissão de fé, o nosso credo, para toda a eternidade. Porque Pilatos era o governador da Palestina. Isto é, representava o imperador César. O exército romano havia conquistado a Palestina. Por isso, na conquista do povo da Palestina, os romanos tinham algumas prioridades e algumas exceções, inclusive, na tomada de determinadas leis.
entre as quais a condenação à morte. Os hebreus não condenavam à morte, não tinham nenhuma lei que condenasse, mas os romanos tinham. E, naturalmente, tudo acabou nas mãos de Pôncio Pilatos, que estava plenamente convencido da inocência de Jesus. Será que quando Pilatos quis passar, vamos dizer assim, o problema para Herodes, ele queria se livrar de uma possível perseguição? Falou assim, não quero esse problema para mim, manda lá para Herodes. E engraçado porque com Herodes, como o senhor bem lembrou, Jesus não disse uma palavra, né? Nenhuma palavra. Agora, com Pilatos, não. Jesus teve uma conversa com Pilatos. Exato, sobretudo quando Pilatos disse, você não diz nada para mim, você não sabe que eu tenho o poder de te matar ou de te soltar? E Jesus respondeu, você não teria este poder se não te fosse dado do alto. A partir daquele instante, meus irmãos, Pilatos ficou muito confuso. Queria soltar Jesus, sabia e conhecia muito bem quem era Jesus. Mas o povo começou a ameaçar o lugar que Pôncio Pilatos ocupava na história do Império Romano. Se você não condena este homem à morte, você não é amigo de César. Aí que ele pediu um tempo, mas começou a tremer diante do seu mesmo orgulho. Pilatos se tornou tristemente famoso também pelo gesto que ele fez de lavar as mãos publicamente, dizendo que não tinha nada a ver com aquele caso, quando ele era a autoridade que poderia ter solto Jesus diante do povo que queria, pelo contrário, a morte de Jesus. Hoje nós ficamos, digamos assim, muito entristecidos por esta página de história tristíssima, no qual o nosso Salvador acabou sendo julgado injustamente, sem nenhuma defesa, e condenado a uma morte violentíssima. E sabemos que Pilatos, após ter lavado as mãos, sabemos o que ele fez. Ainda pensava em soltar Jesus. É porque primeiro ele mandou um castigo grave, que foi a flagelação, que foi uma coisa terrível, né? Será que na cabeça de Pilatos, Padre Guido, ele imaginava que após a flagelação ele ia libertar Jesus? Exato, ele pensava, quem sabe, que o povo, diante de Jesus flagelado, o povo muda de opinião, de parecer. Inclusive, foi ele que apresentou Jesus, todo ensanguentado, após ter recebido muitas chicotadas, né? E dizendo aquela famosa frase em língua latina, ecce homo, isto é, eis aqui o homem. A lei romana dizia que quando uma pessoa devia sofrer a flagelação, deveria receber 39 chicotadas. O corpo de Jesus recebeu muito mais. Até o Santo Sudário, esta relíquia preciosa que está guardada em Turim, este lençol que cobriu o corpo de Jesus, mostra os sinais de 111 chicotadas. Puxa vida. E tem mais um pormenor, Eric. Um evangelho apócrifo, que a Igreja não considera como divinamente inspirado, mas que faz parte da cultura cristã do primeiro século, afirma que os soldados encarregados de flagelar Jesus foram embriagados para perder a conta. Nossa. Resultado, hoje nós temos no Santo Sudário os sinais de 111 chicotadas. O Santo Sudário, ou conhecido também como Sudário de Turim, é uma relíquia importantíssima, né? Sim. Aliás, está na cidade de Turim, na Itália. Por que acabou ficando lá na cidade de Turim, Padre Guido? Porque era de propriedade de uma família real chamada Savoia.
né, que governavam uma região da Itália chamada Piemonte e parte também da França. Mas esta relíquia preciosíssima ficou de propriedade desta família por centenas de anos. Depois, poucos anos atrás, é que esta família doou para o Papa, para o Vaticano, esta relíquia com toda a documentação que comprova que foi aí que o corpo de Jesus foi envolvido, digamos assim, quando foi tirado, né, da cruz e foi sepultado. E este pano, este sudário, se tornou uma relíquia muito preciosa, porque até hoje continua sendo objeto de muito estudo e de muitas análises. Tem um detalhe interessante quando a gente lembra desse episódio do sudário, que eu estava lendo outro dia num artigo e eu achei esse detalhe interessante, que eu acho que não é tão conhecido do nosso público. Porque provavelmente, além desse pano único, né, dava mais ou menos 5 metros, Padre Guido? 5 metros e 32 centímetros de comprimento por 1,12 metro. Ed è interessante, di largura. Era un pano único, um lençol único, que cobria o corpo de Jesus dos pés até a cabeça e da cabeça para os pés. Por isso a imagem que está gravada de Jesus é dupla, frente e trás do corpo de Jesus. É bem provável, quando a gente vai pesquisar sobre esse assunto, alguns historiadores trazem essa informação, é bem provável que além do tecido do Santo Sudário, né, que está lá em Turim até hoje, um outro pequeno tecido que tenha coberto somente o rosto de Jesus. E tem um detalhe interessante, pois a tradição, né, dos hebreus daquela época, por exemplo, quando um pai de família estava fazendo sua refeição e ele deixava um lenço dobrado, né, retorcido na mesa, era um sinal para o servo que estava ali trabalhando, servindo mesmo aquela refeição, é um sinal que ele já tinha terminado, que ele estava satisfeito, então a mesa poderia ser retirada. De outra maneira, se esse tecido, esse lenço, fosse dobrado e deixado ao lado, era sinal que ele não terminou aquela refeição, ele se retirou por algum motivo e voltaria para terminar essa refeição. E dizem alguns historiadores, né, Padre Guido, que esse tecido que cobriu o rosto de Jesus estava dobrado ao lado, né, como sinal, olha, eu voltarei. Né? Não terminei, eu voltarei. É um detalhe interessante e um sinal belíssimo mesmo, já ali anunciando a ressurreição, né? Perfeito, sim. É o que você está afirmando, bate com a verdade, né? Inclusive está até registrado no Evangelho de Lucas este pormenor deste pequeno, digamos assim, lençol pequenino que cobria o rosto de Jesus, né? Até hoje nós estamos diante de, digamos assim, de um fato extraordinário. Qual? Prestem bem atenção. As análises, os exames feitos no sudário de Jesus mostram as mesmas características dos 163, repito este número, 163 casos de milagres eucarísticos confirmados pelo Vaticano. Isto é, se trata do mesmo tipo de sangue de Jesus, com as mesmas substâncias idênticas presentes em todos os milagres eucarísticos acontecidos no mundo inteiro. Quer dizer que ao estudar, então, durante todos esses anos, os vestígios de sangue encontrado no sudário de Turim é o mesmo de todos os milagres eucarísticos que a igreja já provou. Exato, é uma grande descoberta feita há poucos meses, mostra um pormenor ainda muito mais interessante. Temos tempo para explicar. Vamos lá, padre. No ano 1953, na cidade de Siracusa, na ilha da Sicília, na Itália, um quadro deste tamanho, pequenino, que estava em cima da cabeceira de uma cama de casal, com a imagem de Nossa Senhora,
uma imagem que pega só Nossa Senhora o rosto, começou a chorar. As lágrimas que foram recolhidas em vidros, analisadas, submetidas a inúmeras perícias, etc., comprovaram tratar-se de lágrimas humanas. Certo. E agora, a grande descoberta de poucas semanas atrás, falando ainda do sudário de Jesus, ao lado do peito de Jesus, se formou como uma mancha de um líquido. A análise deste líquido mostra os mesmos ingredientes das lágrimas que caíram do rosto de Nossa Senhora. Isto é, que Nossa Senhora chorou sobre o peito de Jesus quando recebeu em seus braços o corpo morto de Jesus quando foi tirado da cruz. Que coisa rica, né, Padre Guido? Coisa maravilhosa. É claro que o sudário talvez seja a maior relíquia disponível até hoje, né, depois de mais de 2000 anos, na qual a gente ainda tem acesso para estudar e tentar entender tudo o que aconteceu naquele período. Mas a gente encontra outras relíquias, né? Claro que no programa a gente não vai entrar em todos os detalhes, porque a gente não há tempo, mas a história é famosíssima, os evangelhos narram, a arte, a gente encontra teatros, filmes, é impossível não lembrar, quando a gente fala de ilustrações da Sexta-feira Santa ou das Últimas Horas de Jesus, da belíssima obra feita pelo Mel Gibson alguns anos atrás, né, A Paixão, né, ficou conhecido o filme A Paixão de Cristo, que narra as últimas horas de Jesus. É um filme belíssimo. Aliás, esse filme é baseado nos relatos de uma beata da igreja, né, Santa Catarina Emmerich, não é isso, Padre Guilherme? Exato, é um filme feito em língua hebraica, inclusive, lembra este pormenor, né? Que a língua realmente que aquele povo falava, né? O aramaico estava presente, o latim, etc. Enfim, é uma história muito famosa, mas as relíquias que a gente encontra até hoje, Padre Guido, a gente confia mesmo que aquelas que vivenciaram aquele episódio, por exemplo, aquela inscrição que foi colocada na cruz de Cristo, é possível até hoje a gente ter acesso e vê-la? Sim, na Basílica chamada de Santa Cruz em Jerusalém, mas que se encontra na cidade de Roma, nós podemos até hoje ver com os nossos olhos os seguintes objetos originais. O letreiro que Jesus carregou no peito, com escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em 3 idiomas, greco, hebraico e latim, um prego da mão de Jesus, 2 espinhos e também uma relíquia muito preciosa e até, digamos a palavra assim, curiosa. Dentro de um relicário se encontram os 3 pequenos ossos do dedo indicador da mão direita de São Tomé. Ele que disse, se eu não coloco o meu dedo nas chagas de Jesus, eu não acreditarei. Olha só, depois caiu aos pés de Jesus, né? Mas também temos uma outra grande relíquia, que é a escada chamada Santa. Vamos explicar como é que chegou até em Roma. Quando o imperador Constantino, no ano 313, ele era filho de uma mãe cristã, que hoje é santa, Santa Helena, quando ele declarou a liberdade do culto cristão, e logo em seguida veio inclusive a declaração da religião cristã como religião oficial do Império Romano, a mãe do imperador Constantino fez questão que trouxessem de Jerusalém para Roma várias relíquias da paixão de Jesus. E assim veio. Tudo isso veio também uma escada de 28 degraus com várias manchas de sangue de Jesus. Esta escada, que é chamada de Santa e que se pode até hoje subir só ajoelhados, é a escada que do porão da casa de Pilatos
chegava até na portaria, digamos assim, onde Pilatos apresentou Jesus flagelado para o povo, dizendo aquela frase: eis aqui o homem. Em 3 ou 4 degraus, os degraus são revestidos de madeira, até hoje dá de ver através de um vidro bem iluminado as manchas do sangue de Jesus. Você me poderia perguntar, e a cruz? Mais uma pesquisa que Santa Helena mandou fazer, conseguiram recuperar as 3 cruzes. A cruz de Jesus e dos outros 2 criminosos que também perderam a vida na cruz. Você poderíamos perguntar, padre, mas como é que identificaram a cruz de Jesus? Temos uma página da literatura cristã do primeiro século, que afirma, dos primeiros séculos, que afirma exatamente que diante das 3 cruzes, todos os 3 morreram como Jesus, né? E fizeram orações e colocaram um paciente, um doente, bem perto de uma cruz. Ele tocou, não aconteceu nada. O mesmo com a segunda cruz, mas quando ele, esse doente paralítico, tocou na 3ª cruz, recuperou a saúde. Aquele foi o sinal da cruz de Jesus. Hoje, a cruz de Jesus, prezados amigos, uma parte está conservada lá em Jerusalém, outra parte está nesta igreja de Santa Cruz em Jerusalém, mas que está em Roma, e outra parte foi dividida em milhares e milhares de pedacinhos e foi distribuída para todos os bispos do mundo. Portanto, todas as nossas dioceses, também aqui no Brasil, têm um pedacinho da cruz de Jesus. Chamado Santo Lenho, né? Santo Lenho, sim. Tá certo, padre. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar já no último bloco de alguns detalhes interessantes que a gente precisa comentar, especialmente sobre o jejum, como a gente deve viver bem no dia de hoje. Sai daí, a gente volta já.